Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez pela nossa TV Mundo Maior. Podemos estar reunidos nesse momento para falarmos de assunto palpitante que é a doutrina espírita. Esse programa é apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Numa semana, nós apresentamos uma parte do Livro dos Espíritos. Na outra semana, uma parte do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem com você, André Luiz? E o que nós vamos estudar no dia de hoje? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos os nossos telespectadores. Rogamos aos bons espíritos que possam nos envolver no programa de hoje, transmitindo-nos a mensagem, sermos fiéis ao conteúdo que hoje estaremos abordando. Nós veremos a segunda mensagem intitulada A Lei de Amor. Num total de 3, hoje veremos a segunda. Está no capítulo 11º de O Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. A mensagem de hoje é o item 9, A Lei de Amor, ditada por Fénelon em Bordeaux, 1861, quando o Espírito Amigo fala: o amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuis, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Disse, por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos em geral. Residem a tendência natural da alma, que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condução do instinto, mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações, no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras, e que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Nós percebemos que o Espiritismo resgata para todos nós o sentido primordial da palavra amor como a entendia Jesus. Esse texto, a Lei do Amor, está em 3 itens. Nós estamos estudando o segundo, onde nós estamos vendo que todos nós temos o germe da lei do amor. Mas nós ainda não entendemos o amor como Jesus vivenciou quando esteve em nossos meios. O amor que nós temos é aquele amor egóico, egocêntrico, aquele amor que está ligado ao instinto. E o nosso instinto que geralmente nos conduz, não é a nossa inteligência ainda. O instinto animalesco está muito presente dentro de nós. E nós percebemos que essa mensagem, o Espírito vem trazer para todos nós a ideia de que devemos desenvolver esse germe, que é o germe do amor, fazendo com que ele possa se prosperar diante da condição evolutiva do homem.
A mensagem de hoje já inicia dizendo que o amor é de essência divina e todos nós estamos gradativamente analisando, refletindo em torno do que vem a ser essa sensação, esse sentimento. É natural que, ainda no grau evolutivo em que estamos descobrindo, todos os dias nós vamos descobrindo faces do amor, faces deste sentimento que nos traz um bem-estar imenso, seja nesta dimensão ou seja numa outra. O Espírito Amigo nos diz que o amor ele está em forma latente ou em forma tímida em todos os seres e em todas as partes da criação. Nós conseguimos ver uma mãe passarinho cuidando da sua prole. Nós conseguimos ver uma cadelinha cuidando dos seus filhotinhos. Nós conseguimos ver no reino animal vários exemplos que aqui poderíamos dar do amor em germe naqueles corações. Às vezes nós vemos até uma ternura maior, de uma compreensão maior no reino animal do que no próprio reino hominal. Mas no reino hominal entra também a questão da reencarnação. Então é natural que com a reencarnação, esta lei ativa, trazendo-nos grandes amores do passado, mas trazendo também grandes desafetos de outrora, é natural que a relação se torne um tanto quanto expiatória e difícil. Então o amor está em tudo. Nós vemos que está na natureza, nós vemos o esforço de uma árvore para produzir os seus rebentos, que são seja as flores, sejam os frutos. Nós percebemos entre nós, os homens, as mulheres também, o amor já se tornando um pouco mais latente do que em gerações atrás, e naturalmente haverá um progresso, não em todo o planeta, conforme a cultura, conforme a localidade, conforme os costumes herdados ao longo dos últimos séculos e milênios. É interessante nós notarmos, se você estiver se lembrando do primeiro programa que nós fizemos da Lei do Amor, nós já nos referimos que são 3 mensagens. A primeira tem uma parte que diz que quando Jesus passou pela terra, fez estremecê-la, porque pronunciou pela primeira vez a primeira palavra do alfabeto divino, que é a palavra amor. Então a primeira mensagem foi exatamente decantando o amor daquele espírito mais sublimado que passou pela terra, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda mensagem, ele fala muito da natureza, da criação divina, que nós podemos encontrar o amor em todas as espécies. E ele já começa a falar um pouquinho para nós do amor inerente à criatura humana, que no princípio ela não tem essa concepção do amor. É um amor totalmente diferente. Coisa que nós vamos estudar na terceira mensagem, uma mensagem já mais específica para o homem e para a sua transformação, porque nós temos que nos transformar. Sem dúvida, é um tema apaixonante, é um tema inesgotável, é um tema que nas religiões cristãs, espiritismo, catolicismo, as religiões reformadas, todas elas dão uma conotação do amor. Se nós ainda não amamos, não é por falta de informação, e hoje nem por falta de intelectualidade humana, mas sim por não estar aliado à inteligência. Para eu amar alguém ou algo, eu não preciso ter inteligência para isto. Por isso que nós amamos pouco frente a um mundo tão desenvolvido em muitas áreas da intelectualidade. E às vezes nós pegamos aquela pessoa que não teve acesso à cultura, à escolaridade, não teve acesso a uma universidade, e a pessoa nos dá uma verdadeira aula do que é amar, do que é ser correto, do que é ser justo, íntegro. Então o amor não é um tema fácil de ser falado, ele é fácil de ser entendido. Ele está ao alcance intelectual de todos nós compreendê-lo. Agora, se vamos conseguir vivenciar, ter amor entre as relações pais e filhos, filhos e pais, estendendo para a esposa, para o cônjuge, para os companheiros do trabalho ou do centro espírita, aí é mais difícil.
Uma coisa é eu ler, achar interessante, eu ver lógica, eu ver fundamento no que o espírito amigo está nos dizendo. Agora nós somos convidados a uma outra etapa. Nós já saímos daquela etapa da superficialidade, que é conhecer algo quando o assunto é moralidade ou virtudes. Agora é o segundo estágio, nós vermos até onde nós somos capazes de amar. Então nós percebemos que é um texto que nós poderíamos ficar horas falando sobre isso, pegando exemplo, mas é um texto difícil de se entender. Parece ser simples, mas não é. O amor não é algo que nós conseguimos mensurar de uma maneira tão fácil, de uma maneira tão tranquila, porque às vezes nós até temos vontade, mas se implica numa série de situações, principalmente ligado à mente humana, aquilo que nós trazemos no passado, a nossa ideologia, a nossa condição espiritual. Então nós percebemos que é um conhecimento novo, é uma fonte de luz nova que nós estamos tentando ter acesso, mas é ainda um material farto para nós podermos aí trabalhar com a nossa mente e com o nosso coração. Ao caminharmos para o encerramento do nosso programa, nós vamos deixando os nossos convites habituais. O primeiro é para fazer parte da nossa rede social, seja o Instagram, seja o Facebook. Você está vendo o link da minha rede social, da do nosso querido Sérgio, passe a nos seguir por ali. É através do Facebook e do Instagram que nós divulgamos as atividades assistenciais do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp ou pelo Telegram. O WhatsApp é 19 997 782794, ou você pode fazer parte do canal do Telegram, Divulgando Espiritismo, com apenas um O, Divulgando Espiritismo. E o outro convite que nós fazemos é para o YouTube da TV A Caminho da Luz. A TV A Caminho da Luz é um dos braços que compõe o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E por ali você pode acompanhar o Evangelho no Lar, que está sendo realizado nesta pandemia diariamente, de segunda a sábado às 19h30, aos domingos às 18 horas. Temos o estudo ao vivo do Livro dos Espíritos, todas as segundas-feiras, às 20h30. Nós temos o estudo do livro No Mundo Maior, toda quarta e toda quinta, às 20h30. Nós temos o estudo do livro Boa Nova, com Jack Darsa, e outros programas mais, com a Vivian, agora com a Ana, de Jundiaí. Então, eu gostaria de convidar as pessoas a se inscreverem no canal youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você deixa o seu like, comenta, compartilha e se torne membro do canal. Você estará ajudando diretamente as obras assistenciais que temos na cidade de Itapira. Queridos amigos, nós vamos para um breve intervalo com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Não saia daí não, é um breve intervalo. Queridos amigos, eu não disse? Um breve intervalo. Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estamos estudando a segunda mensagem das 3 que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, como tema a lei do amor. É isso mesmo, né, André Luiz? É isso mesmo. E se as pessoas quiserem interagir, mandar sua dúvida, mandar sua colocação, seu comentário do que estão achando no programa, pode ser pelo WhatsApp, 19 997 782794, ou pelo Telegram, Divulgando Espiritismo. É um canal em que lá você pode entrar em contato conosco também. Continua o Espírito Amigo. Há algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação, pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são partes. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. Vosso amor
se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor, como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar, pouco a pouco, e, indistintamente, a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo, sob qualquer aspecto em que se apresente, pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? A seita? A nação? Não. É toda a humanidade. Nos mundos superiores, é o amor recíproco, que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, para a sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da própria divindade. Esse parágrafo é um parágrafo lindíssimo, porque aqui nós teríamos material para um seminário. Palestra até 60 minutos, seminário 4, 5 horas, e ainda teríamos exemplos e mais exemplos em torno de um único parágrafo. Então ele já nos fala, inicia dizendo, que há pessoas que contestam a lei de reencarnação por conta que não queriam que a unicidade das existências fizesse com que outras pessoas tivessem a mesma afinidade que nós temos com determinados espíritos. Aí o espírito amigo diz, é o egoísmo humano falando mais alto, é a ideia de posse, é a ideia de que é meu, é a ideia de que é minha, é a ideia de que para ser feliz só será ao meu lado. Continua a espiritualidade amiga dizendo que o amor não pode se restringir aos parentes, aos amigos, às castas ou à nacionalidade. E eu vou amar os outros brasileiros porque eu sou brasileiro. E eu vou odiar o argentino porque ele é argentino. Não, isso daí é uma pobreza de pensamento. Isso daí é uma pobreza de costumes que ainda trazemos. No Brasil, por ser um país novo, nós ainda não temos esses atritos. Agora, nós vamos para algumas localidades da Arábia, para algumas localidades da Europa, para algumas localidades do planeta Terra, você vê a rixa que há de um país para com o outro. Por conta da história, por conta da invasão, de mortes, por conta da escravidão, por conta do domínio, por conta de tudo aquilo que cruelmente o palco na humanidade já foi visto. Então nós vemos, quando Jesus fala, o amar, amai-vos uns aos outros, aí a espiritualidade diz, não é amar aquele que vos ama, não é amar aqueles que são espíritas, não é amar aqueles que são cristãos, não é amar aqueles que moram na cidade que você mora, no estado que você mora, na nação que você mora, não. Amar a humanidade. E quando ele fala isso, eu vejo por mim, como estou distante da compreensão e da vivência. Porque se eu compreendesse minimamente, eu faria isto. Então demonstra que eu compreendi bem na superficialidade e que a estrada ainda é muito longa para que este amor, para que esta fraternidade possa ser coletiva e não individualizada. É interessante nós notarmos, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, nós vamos ver lá a era de Moisés, chamada a era primitiva, a vinda de Jesus, já no mundo de provas e expiações, e o Espiritismo no mundo de regeneração. O mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo é um mundo pela qual o mal ainda campeia sobre o bem. Mas nós podemos dizer que nós ainda estamos distante de adentrar o mundo de regeneração,
Porque vivemos entre um misto de mundo primitivo e mundo de provas e expiações. Se nós pegarmos, por exemplo, o exemplo da China e outros países do mundo, nós vamos ver que a escravatura ainda é algo comum entre esse povo. Ainda é algo comum dos governos massacrando essas criaturas. Então nós percebemos que muitos deles apenas conseguem o subsídio para o alimento e mais nada. Então nós percebemos que nós estamos distantes de compreender uma mensagem como esta, porque nós vemos a distância que nós estamos no campo evolutivo. O Brasil passa, o planeta passa por um processo de depuração, que não é uma coisa tão simples. Aonde nós percebemos a pandemia, nós percebemos que também muitas pessoas começaram a olhar um lado que até então ninguém se preocupava, que é um lado da caridade. Isso é uma coisa interessante nós notarmos. Coisas que antes as pessoas não se preocupavam tanto e hoje estão percebendo que precisamos fazer algo para ajudar o próximo. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, do item 7 da paciência: iniciador é uma bênção que Deus envia ao seu eleito. Então é através da dor que nós muitas vezes crescemos no âmbito espiritual. Se nós não tivermos dor, nós não sabemos avaliar o que é a dor do próximo, o que é a dificuldade do próximo. Então nós percebemos que às vezes os caminhos tortuosos é que nos leva à perfeição. Continua o espírito amigo. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Então aqui nós percebemos que agora ele vai encerrando essa mensagem falando um pouco da moralidade. A distância que nós nos encontramos da moralidade, quer dizer, como é que nós podemos amar se moralmente nós ainda somos criaturas altamente comprometidas? Percebemos que a mensagem dos Espíritos, elas têm um começo, meio e um fim. E ele começa a mostrar para todos nós a sublimação do amor, entendendo o porquê. Então nós hoje, no Espiritismo, temos algo interessante para a nossa análise. Não temos mais o dogma, que é o artigo de fé indiscutível. Hoje os pontos são colocados para todos nós de uma maneira tão transparente, para que cada um de nós possamos analisar a grandeza dessa mensagem e fazermos a reflexão por que as coisas funcionam dessa maneira. Então nós começamos a ver um ângulo diferente. O Evangelho, ele é sempre a boa nova, a boa notícia. Chegavam as pessoas ao nosso querido Chico Xavier em Uberaba e perguntavam para ele: Chico, qual a boa nova? Ah, meu filho, a boa nova é o Evangelho de Jesus. E realmente, para nós os cristãos, para nós os espíritas, a mensagem de Jesus é a boa nova. É aquele ânimo frente a tanta desigualdade, frente a tanta dor moral, frente a tanta dor física, frente à fome. É aquele combustível que nos dá o mínimo de compreensão para vivermos a lei do amor. Ainda estamos nos primeiros degraus desta lei sublime, desta lei apaixonante, desta lei que não é exercida apenas no planeta Terra, mas sim em todo o universo criado por Deus. A mensagem há pouco disse que o Espiritismo veio dar compreensão mais fidedigna do que viria a ser a lei do amor, dando-nos a noção da reencarnação, dando-nos a noção da continuidade da nossa jornada evolutiva, de que nós somos herdeiros do nosso próprio passado e construtor do nosso futuro. Então é um tema simplório, é um tema simples, é um tema do cotidiano, mas é um tema desafiador.
É um tema que impõe a cada um de nós o convite abençoado a analisarmos qual o tamanho do nosso amor pelas pessoas, quanto amor nós colocamos no meio em que estamos, e a visão espírita abrange tudo isto e muito mais. Por isso que eu volto a dizer que é um tema belíssimo. Todos nós somos criaturas imperfeitas e eu me enquadro perfeitamente nessa imperfeição. Acho que nós só conseguimos evoluir a partir do momento em que nós passamos a entender a nossa pequenez. E é através da nossa pequenez que nós vamos então compreendendo essa mensagem e tentando colocar em prática no nosso dia a dia. Ao encerrarmos o nosso estudo de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós convidamos os amigos a conhecerem os programas, os estudos que eu e o nosso querido Sérgio temos pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, comente nos vídeos, compartilhe, deixe o seu like e seja membro do canal. Essa ferramenta desenvolvida pelo próprio Google oferece a oportunidade de continuarmos semanalmente com as atividades assistenciais que nós temos no CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso programa ABC do Espiritismo, desse assunto maravilhoso, a Lei do Amor, do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse programa é apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar, pela nossa querida TV Mundo Maior. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.